Bem, pessoal, seguindo a nossa programação da nossa jornada, nós teremos agora um talk show. É um momento onde vamos dividir com vocês algumas experiências de pessoas das nossas equipes, certo? Então, eu gostaria de convidar aqui Leandro, instrutor do CEP Zona Sul. Janaína, coordenadora do PAS, do Programa SENAC de Segurança Alimentar. Bem-vinda. E Renato Rodrigues, que coordena os eixos de informação e comunicação, produção cultural e design. Bom, nós vamos fazer aqui uma rodada de conversas sobre algumas experiências dentro de um tema que vem sendo hoje muito difundido pela mídia, pela imprensa, né, por alguns órgãos aí de comunicação, que fala muito de indústria 4.0. Né? Então, acredito que todos aqui já leram alguma coisa, já ouviram falar. Hoje está se falando muito em indústria 4.0, que, na verdade, é uma revolução que está acontecendo na indústria do ponto de vista tecnológico. Então, a indústria 4.0 traz para a indústria uma renovação em termos de processo, né, em termos de tecnologias, né, em termos muito focado em inteligência artificial, né, e isso traz também junto uma questão muito centrada em design thinking, muita coisa que a gente já vem discutindo no SENAC. Isso, claro que a indústria vem passando por uma revolução, né, e essa revolução muito focada em tecnologia, e, logicamente, que a indústria passando por um momento como esse traz consequências também para o comércio, né, para o setor de serviços, porque é uma consequência natural, né, se a indústria muda o seu modo de produção, é claro que o comércio e o setor de serviços para o qual nós trabalhamos também muda. E, logicamente, quando há uma mudança muito significativa no mundo do trabalho, essa mudança ela repercute muito diretamente na educação, né? E principalmente na educação profissional, porque nós formamos profissionais para este mundo, né? Para este mundo que está em ebulição, em mudança. Então, tem se falado muito em indústria 4.0, aí, consequentemente, comércio 4.0, educação 4.0. Né? Isso é um futuro que está... É um futuro, mas, na verdade, é um futuro que já está bem próximo. Na verdade, é um processo que já está acontecendo. E aí a gente vem discutindo muito isso dentro do SENAC. Será que estamos nós, SENAC, educação profissional, preparados para esse momento, preparados para esse mundo? De que maneira estamos formando nossos alunos para trabalhar com essa realidade lá no mercado de trabalho? Né? E como a gente vem discutindo, a gente vem percebendo que, na verdade, o SENAC já vem há um tempo caminhando nesse sentido, né? De trabalhar mais focado em tecnologias alternativas. O próprio modelo pedagógico do SENAC traz esse indicativo, traz o aluno como protagonista, né? Traz o instrutor como um facilitador. Isso já é um avanço muito grande para nós. Além do mais, o SENAC tem investido em algumas inovações nesse sentido mais tecnológico, e aí muito fortemente nessa parceria com a Microsoft e outros aplicativos que nós temos tido algumas experiências. Então, Leandro, eu quero passar a palavra para Leandro. Leandro vai falar para nós primeiramente sobre Skype e sobre uma experiência que ele vem trabalhando com os alunos dele na Zona Sul, certo? Então, Leandro, com a palavra primeiro. Vocês fiquem muito à vontade para interagir. Aqui é uma conversa entre nós mesmos. E fiquem à vontade para perguntar, para interagir, e até para falar de experiências que também vocês têm vivido em sala de aula. Esse é um momento muito de troca e esse é o principal objetivo desse talk show aqui. Então, Leandro, com a palavra.
Obrigado, Lucinete. Boa tarde a todos. Então, como a Lucinete falou, a educação 4.0 realmente está vindo muito forte e está alterando muito a nossa forma de educar. Então, se a gente analisar um pouquinho a parte da medicina, né, da saúde, então hoje nós temos os óculos de realidade virtual, que você não precisa mais daquele corpo não anatômico para estudar, em todo um sistema. Na parte de engenharia, você não precisa mais construir maquetes para estudar o sistema, né? Consegue a impressora 3D produzir lá tudo bem direitinho. E na área da saúde, na verdade na área da beleza, a gente tem vários aplicativos que você consegue ver como vai ficar seu cabelo, sua unha, processos cirúrgicos antes de ocorrer, para diminuir a rejeição, né, depois. Então, na educação ocorre essa alteração também. E aí eu vou trazer para vocês 4 ferramentas que eu venho trabalhando com os meus alunos desde o ano passado. Antes de mais nada, como o Lucinete falou, a Microsoft está no nosso mundo, nós somos uma Microsoft School, então todas essas ferramentas que eu vou compartilhar com vocês estão disponíveis para todos os colaboradores de graça, certo? E é importante que a gente saia do pacote Office, e a gente só deixe de usar só o Word, PowerPoint e Excel. A gente vai muito mais além. A Microsoft disponibiliza esses aplicativos para a gente, assim como cursos, né? Então, como a Lucinete falou também, a gente vai começar pelo Skype, que é a primeira ferramenta, é uma ferramenta de colaboração. Então, eu lembro quando eu era monitor no Senac, e a gente trazia, sempre tinha algum professor que tinha alguém estrangeiro de fora aqui, e aí todo mundo saía correndo atrás dessa pessoa para ir na sala de aula, para interagir com os alunos, e era muito complicado, porque uma pessoa só não conseguiria ir a 20 salas de aulas, né? E aí quem dava que algumas salas ficavam sem essa interação, e não dava tempo, enfim. E hoje em dia isso não ocorre mais. Hoje em dia a colaboração é muito facilitada pelo Skype, né? Então, existem várias formas de você interagir com o Skype. A primeira forma é um joguinho que nós jogamos que se chama Mr. Skype, e eu conecto com uma sala de aula de qualquer lugar do mundo, né? E a minha turma e a outra turma tem que descobrir em qual local do planeta elas se encontram. E é muito legal porque os alunos eles não usam somente, no meu caso, o inglês, mas todo um conhecimento que a gente jamais pensaria em trabalhar em sala de aula. Então, eu lembro de alunos que começaram a desenhar as horas, as time zones, tudo assim, uma coisa fantástica. Então, foi bastante gratificante eles terem esse conhecimento externo trazido para a sala de aula. A gente aprendeu muito vocabulário novo que eu, particularmente, não sabia, porque a geografia na minha praia. Tive que aprender muita coisa, fauna, flora, tudo isso. Uma outra forma de colaborar é com um convidado. Então, eu posso, por exemplo, e ocorreu isso ontem mundialmente, chamar uma pessoa que foi a escritora do livro Como Treinar o Seu Dragão, e ela fez uma palestra para várias turmas, conversando sobre como criar mundos, como desenvolver a escrita, como gerar, produzir livros e muito mais. Então, e depois ela ficou disponível para responder perguntas. Isso mundialmente, qualquer pessoa poderia participar disso. Então, eu posso chamar esse especialista na área deles para participar e dar uma aula específica. A minha turma do Express 5, essas semanas agora, eu convidei uma pessoa que é tocador profissional de sino, porque um dos temas é música. Eu não sei nada de música, então eu decidi chamar alguém que saiba de música para eles ter uma aula diferente. Então, eles vão ter uma aula de como tocar sino e a importância do sino em orquestras, e, enfim. Então, seria impossível fazer isso, porque, né, eu não sei nada de música. Outra possibilidade é você chamar uma pessoa específica para dar uma aula de especialidade deles, no sentido, por exemplo, no caso desse tocador, é do trabalho dele, mas eu posso chamar alguém para dar uma aula de biologia, por exemplo. E aí essa pessoa vai dar aula no meu lugar. Não só compartilhar o conhecimento dele, mas dar aula no meu lugar. E aí vai ser uma coisa muito mais específica para os alunos, né? E isso.
Então, são 5 possibilidades. Ah, não, faltou uma que é a principal, que é o tour virtual. Então, eu posso visitar qualquer ponto turístico do mundo, qualquer museu do mundo, com um guia exclusivo para a minha turma. E ele vai interagir exclusivamente comigo, e eu poderei fazer perguntas para ele a qualquer momento, e ele vai responder pacientemente. Então, é incrível como eles são treinados para isso, e eles estão sempre disponíveis a ajudar. No ano passado, eu tive muitas turmas iniciantes, e cada guia que eu conversava, eu falava, olha, eles viram o passado agora, então não tem problema. Pode ficar bem tranquilo, a gente vai repetir quantas vezes for necessário. E eles realmente fizeram isso. Foi assim, uma experiência incrível. Para os outros idiomas e outros cursos, né, que nem todo mundo fala inglês, não tem problema. Existem bilhões de tours que você pode fazer, convidados que você pode ter que falam português, inglês, espanhol, italiano, francês. E, caso você interaja com um japonês, você não sabe japonês, não tem problema. O Skype tem um tradutor simultâneo. Então, enquanto ele está falando com você em japonês, a inteligência artificial do Skype traduz para o português, para o inglês, para o italiano. Então, assim, não existe uma barreira de colaboração de língua mais. Até nisso, o Skype solucionou esse problema para a gente. E aí, ano passado, nós participamos de um mega evento promovido pela Skype. Anualmente, em novembro, o Skype faz um evento chamado Skype-athon. São 2 dias de evento, onde cada quilômetro viajado pelo professor é convertido em dólares. E esse valor é doado para escolas que necessitam, no mundo inteiro, de livros, tablets e assim por diante. Então, é um evento que motiva a gente a conhecer pessoas o mais distante possível de onde nós estamos. Que foi, no meu caso e no do Miguel, eu conversei com russos, indianos, e uma colombiana aqui perto, mas valeu a pena. E o Miguel também interagiu com o pessoal do Quênia. Então, foi muito legal essa interação, e eu particularmente consegui 35 mil milhas, eu acho, e aí para quilômetros, e ele sempre faz essa doação para as escolas. E o interessante foi que os alunos compraram muito essa ideia. A princípio eles ficaram um pouco assustados, caramba, eu vou falar com um nativo, como assim, eu estou no Starter, como é que eu vou fazer isso? Mas aí a gente fez uma preparação, as perguntas foram feitas antes em português, depois eu ajudei eles a traduzir, então eles ficaram mais confortáveis. E a primeira pessoa a fazer a pergunta foi um frio na barriga, mas eles viram que a pessoa estava disposta a entender, tinha paciência, que é o que acontece quando a gente viaja por fora. A gente vive essa realidade. Então, a mesma realidade que nós vivemos, eles viveram através do Skype. Muito legal. E como você pode descrever assim, a emoção dos seus alunos conversando com alunos de um outro país, numa outra sala de aula, Leandro? Foi assim, surpreendente, como eu falei. Tivemos alguns percalços, claro. A questão do sotaque, o queniano foi muito complicado de entender. A gente teve que ter um jogo de cintura muito grande, o que ocorre naturalmente quando a gente vai conversar com uma pessoa de outro sotaque, né? Então, a gente teve que ter esse jogo de cintura para compreender um ao outro, mas deu certo no final de tudo. E eles queriam fazer mais. Queriam um Skype toda semana, mas aí já era novembro, né? E aí, final do ano, provas, e a gente não conseguiu repetir. Mas eles ficaram muito animados, apesar de no início ter esse friozinho na barriga. Mas é o que eu digo, é um processo. Se a gente conseguir fazer isso todo semestre, toda semana, vai chegar um momento que eles não vão ter problema em fazer isso no Skype-athon, por exemplo. Camila quer fazer uma pergunta. Não tem microfone. Internet é um tópico, né? Mas assim, em relação à conexão, eu não tive nenhum problema, certo? Tanto de vídeo, de áudio, tudo funcionou normalmente. Mas a tecnologia é isso. Nós vamos ter alguns problemas de vez em quando acontece, mas o importante é a gente não desistir de usar a tecnologia por causa de um problema que ocorreu. Quantas vezes eu estava jogando Kahoot e deu pau no Wi-Fi?
ou deu pau no 4G, ou enfim. Mas acontece, bola pra frente, vamos tentar de novo, 5, 10. Cadê o Yuri para falar do Thomas Edison? É a mesma coisa. Você vai tentando e vai dando certo. A gente vai conseguindo. Então, a gente visitou museus, por exemplo, a gente foi para Wyoming, nós fomos para Santa Bárbara, foi em Santa Bárbara no presídio, que eu pensava que era um presídio de verdade, até que a guia me falou que presídio em espanhol não é presídio, é como se fosse um forte, não é isso? Versão em espanhol. Como se fosse um forte em Santa Bárbara que os colonizadores ficaram para colonizar aquela região. Betty não concordou muito, não. Foi o que ela disse. Betty não concordou. E eu acho que a viagem mais legal que nós fizemos foi para Dakota do Sul, onde a gente entrou num terreno de mísseis, um museu de mísseis da Segunda Guerra Mundial. E a gente conseguiu ver tudo que tinha, desde a parte de lançamento até o míssil, até as regiões onde os mísseis estavam, e como funcionou na Segunda Guerra, quantas pessoas tinham, assim, foi uma experiência realmente fantástica. Tudo em inglês. Tudo em inglês, o tempo todo. Quantas viagens fantásticas aí os alunos fizeram nessas experiências, né, do professor Leandro, do professor Miguel também. E o interessante, né, é saber que essa é uma experiência que não é só para idiomas, né? Leandro falou aqui, é uma experiência que pode ser realizada com outros segmentos, né, e outros cursos e outros instrutores do SENAC. A ferramenta o SENAC tem, né, aí no pacote da Microsoft, né? Então, a ferramenta nós temos. Ainda com o Leandro, eu gostaria que ele falasse da experiência que ele está também realizando com o Flipgrid. Por favor, Leandro, falar inglês diante de tantos professores de inglês não é uma coisa fácil. Mas, enfim. Bom, a segunda ferramenta, ela bate muito com o que a gente viu hoje com o Yuri, que é a autonomia do aluno. Essa ideia da gente inverter a sala de aula. E o professor não ser o único a falar, não ser o único a ter o conhecimento, mas fazer com que eles reajam, com que eles tenham a ação de sala de aula. Então, o Flipgrid, que o slogan é a voz do aluno, faz realmente isso. Ele dá o poder para o aluno, né? E esse poder é através de vídeos. Então, como se fosse um grupo que nós criamos e os alunos vão postando vídeos, certo? E isso gera interação entre os alunos, com o professor, com os pais, colaboradores. E, a princípio, é sempre muito difícil mostrar o rosto, né? Os alunos ficam um pouco receosos, é um novo idioma, eles ficam um pouco receosos. Mas quando nós, professores, fazemos, eles compram a ideia. Então eu, evidentemente, tive que gravar vídeos, participei, continuo participando, e eles foram comprando a ideia. Então, no princípio, os alunos não queriam aparecer. E aí eu tive que conversar com eles. Falei, gente, eu não quero ver a cara de vocês. Eu já sei que vocês são. Eu quero só ouvir vocês. E aí, a princípio, eles gravavam o chão. Eu gravo um cachorro passando em casa, não tem problema. E eles fizeram. Gravaram um bichinho de pelúcia, enfim. Só que aí eles foram fazendo vídeo, e agora já estão tirando snap, eles já estão botando selfies, já estão cantando, mostrando a cara. Então, eles estão ficando mais confortáveis, né? Então, o Flipgrid ajuda nisso, a eles praticarem a fala, né? E, por exemplo, esses são os grupos que eu tenho 5 grupos atualmente, né? E aí, dentro do grupo, eu vou criando tópicos que eles vão interagindo. São provocadores, vamos chamar assim. Então, eles cantaram o alfabeto, eles leram textos, eles gravaram diálogos entre eles. Tem a parte da apresentação da família, eles gravaram eles apresentando a família deles. Tem um ganho de vocabulário que toda semana eu tiro foto da onde eu estiver, circulo 5 itens da foto e falo, vamos lá, 5 vocabulários aí. E aí eles vão tentando achar uma palavra em inglês para aquilo ali, né? E eles vão aprendendo coisas que em sala de aula a gente não teria tempo de ver. Então isso aí é o alfabeto, o pessoal cantando, todo mundo já botando a cara na foto, né? E aí, infelizmente, no Brasil nós somos só 12. Apenas 12 professores que utilizam Flipgrid. Em Natal, somente eu. Mas se vocês olharem ali para os Estados Unidos e a Europa,
São muitos. Então é uma ferramenta que está sendo muito usada no mundo afora, justamente porque dá o poder ao aluno. Então, por que não inverter e ao invés da gente dar a aula, botar o aluno para gravar um vídeo dando aula sobre um tópico, né? E aí esses vídeos ficam no Flipgrid para sempre e se cria uma biblioteca. E quando eu tiver uma dúvida, precisar estudar, eu posso ir lá e assistir o vídeo de novo. Eu posso interagir com a pessoa que gravou o vídeo, me explica aqui de novo por que é assim. E a pessoa vai respondendo. A gente sabe que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então a gente dá esse poder para o aluno. E, Leandro, a gente está trabalhando metodologias ativas, né, que é um tema do modelo pedagógico. Nós trabalhamos o ano passado inteiro. Metodologias ativas, nós temos o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, né? Então, essa ferramenta, ela traz o aluno para o protagonismo realmente necessário, né? Para que ele realmente seja o corresponsável, né, pelo processo de aprendizagem dele, não é isso, Leandro? E não é limitante somente para o pessoal de inglês. Nas férias eu peguei o guia deles e traduzi para o português. Então está no site deles, disponível para todo mundo. Então, a área que você for, idioma que for, o que quer que seja, vocês podem utilizar o Flipgrid sem nenhum problema. Nós precisamos de professores ativos para que eles traduzam o site para o português. 12 pessoas não vai fazer isso. A gente precisa de gente utilizando para que eles vejam a necessidade de traduzir o site para português. E aí todo mundo vai poder usar sem precisar do manual. Maravilha. Você também tem uma experiência com SharePoint, que também é uma ferramenta da Microsoft. Eu gostaria que o Leandro agora falasse dessa experiência. Então, o SharePoint ele vem no sentido de compartilhamento. O que eu via nos alunos era uma dificuldade de estudar em casa. E eu vivi isso na escola de matemática. A gente recebe muita coisa, estuda matemática aí, mas ninguém nunca ensina como estudar. Nunca disponibiliza material para isso. E nós produzimos e utilizamos materiais muito bons em sala de aula. Só que é difícil de compartilhar com eles. Nós não temos meios para isso. E os alunos muitas vezes perdem a atenção, deixam de participar porque estão copiando no caderno. Então o que eu fiz? Eu criei um SharePoint para eles. Então no SharePoint, que é um site, eu compartilho tudo com eles. Desde os vídeos do livro, os áudios que são disponíveis, as atividades de sala de aula e atividades extras que eles podem usar em casa sem nenhum problema. Então, a primeira página, eu criei um welcome para eles, uma mensagem bem rápida de boas-vindas. Compartilhei o manual do Flipgrid com eles, né, em português. Tem a apresentação que a gente sempre faz no primeiro dia, porque sempre tem aquele aluno que não vem no primeiro dia e aí depois não sabe o que viu. Então está toda a explicação lá compartilhada com eles, eles podem ver a apresentação e depois conversar comigo. Os documentos, eu sempre compartilho tudo que eu uso em sala de aula. Então, principalmente quando a gente ensina países e nacionalidades, são muitos países e nacionalidades para eles copiarem. Então, preste atenção, vê a questão da pronúncia, em casa você vai ter tudo isso para você. E aí eles estudam em casa sem nenhum problema. Esse SharePoint é bem parecido com o Edmodo ou tem algum diferencial? Não, o Edmodo é uma plataforma educacional. Eu vou falar de uma plataforma muito parecida com ela já já. O SharePoint é só um site. Ele é extremamente demonstrativo, digamos assim. Certo? Não existe interação. Pode ocorrer, existem formas, mas não é tão prático como o que eu vou falar em seguida ao SharePoint. Certo? Então, e aí eu compartilhei também alguns links com eles na última foto ali, que eu achei que são links interessantes na internet. Eles podem ajudar os alunos a estudarem, fazer atividades extras, Instagrams para seguir, YouTubers para assistir. Porque se a gente for jogar no Google, vai ser bilhões de resultados e muitas vezes não é tão interessante para eles como a gente sabe. E o calendário está todo ali embaixo. Então eu coloco o calendário de prova, segunda chamada, início, feriado. E é interessante porque, ao contrário do PDF, o aluno clica ali e salva diretamente no calendário do celular dele. Então, sempre que tiver perto de prova, ele recebe a notificação. Sempre que for feriado, ele recebe a notificação. Está tudo ali. Né? Aqui é a parte do documento, e aí eu vou compartilhando unidades, dias e os links que eles podem acessar.
Bacana, Leandro. E sobre o Teams? Pronto, para finalizar, a evolução do SharePoint. Como eu falei, o SharePoint ele é muito expositivo. E aí eu queria algo mais interacional. Então, o WhatsApp, ele tem muita interação, mas é muito desorganizado. A gente vai para vários campos, mas dificilmente fica só no educacional. Então, eu decidi entrar no Microsoft Teams, que é como se fosse um WhatsApp educacional. Então, eu consigo criar canais de conversação. Entre eles, eu posso determinar um que seja somente em inglês. E aí os alunos só vão poder falar inglês naquele canal. Um outro só para dúvidas. Se eu quiser criar um projeto, eu posso separar os grupos e aquele chatzinho ali fica só para aquele grupo interagir sobre aquele projeto. Então, assim, são várias as possibilidades. Além disso, eu posso compartilhar todos os documentos que eu tenho no SharePoint, da mesma forma. E eles terão esse acesso sem nenhum problema. Além disso, e aí é onde vem a grande revolução, é o caderno é o notebook que eles têm. Então, nós do inglês não temos muitas apostilas, mas o pessoal de outros cursos, vocês não vão precisar mais imprimir, xerocar, encadernar. Vocês vão só lançar aqui e os alunos em qualquer lugar do mundo podem ter acesso. É uma apostila digital. E o mais legal é, assim que você imprime o papel, ele já está fora de data. Ele já está desatualizado. E aqui não. Se você colocou algo que amanhã teve um resultado diferente numa pesquisa, você pode alterar sem nenhum problema. Então as apostilas, apostilas e livros têm essa questão. E dá para integrar vários aplicativos. O Flipgrid, por exemplo, eu posso integrar. Então o Microsoft Teams ele é uma plataforma que junta todos os aplicativos que eu uso em uma plataforma só. Então eu não preciso mais do WhatsApp, porque eu tenho interação aí. Não preciso mais de SharePoint, porque eu consigo colocar aí. O Skype eu consigo até fazer videochamadas pelo Teams, mas o Skype é mais confortável. Né? E eu posso colocar o Flipgrid em vários outros aplicativos. Eu e o Renato, a gente está começando a desenvolver, a pesquisar sobre um chatbot que vai responder o aluno em inglês. Então ele tem uma dúvida lá, ele joga no chat e o bot vai responder para ele. Então eu não preciso estar 24 horas prestando atenção para o aluno ter a resposta. E é isso. É isso, gente. Perguntas? Eliane? Por exemplo, o aluno que não tiver o Office, né? O oficial, né? Ele pode ter acesso, independente dele ter ou não, ou há uma situação que limita isso? Há um tempo atrás, algumas semanas, estava limitado, na verdade alguns meses, estava limitado a só quem tivesse uma conta Microsoft 365. E nesse ano, eles abriram para qualquer conta que seja Microsoft. Há umas 2 semanas, eu e o Renato, a gente conseguiu descobrir que qualquer conta daria certo. Mas 1 ou 2 dias depois, a gente já não conseguiu com o Gmail. Certo? Mas qualquer conta Microsoft, independente de ser 365, educacional ou não, você consegue ter acesso ao SharePoint. E nós estamos vendo a possibilidade, estamos vendo configurações para abrir para qualquer pessoa do mundo, sem necessidade de login para ter acesso ao site. E aí faríamos uma propaganda do Senac, né, que já está na internet para todo mundo ter acesso. Mas você pode determinar. Inclusive você consegue criar páginas e pastas para alunos específicos. Então os alunos eu posso criar, por exemplo, um jornal onde só a Lucinete vai postar naquele site, naquela página. Então somente ela vai colaborar com aquela página. E aí em uma outra página eu posso colocar o André, posso colocar o Renato, a Janaína. Então eu posso fazer dessa maneira, eu posso compartilhar para duplas, trios, certo? Mas para colaborar tem que ter um e-mail Microsoft. Para ter acesso, por enquanto, sim, mas a gente já está vendo como tirar essa limitação. Mais perguntas? Ou alguém quer dividir? Vitor. Na verdade, mais uma dúvida com relação ao Skype. Eu achei bem interessante a ideia, mas eu fiquei confuso com relação ao tempo. Como é que você fez para administrar com as suas turmas o tempo? Para conciliar calendário, né, os livros, né, que a gente tem que trabalhar, e mais essas atividades que você fez com ele? Foi assim, Renato chegou para mim e falou, Leandro, topa. Vai atrasar o calendário, beleza.
E aí a gente foi. Para fazer o calendário, tive que correr atrás depois. Foi uma coisa que a gente não esperava, mas que nós conversando agora, a gente espera que entre no calendário do Senac. Porque, de fato, foi um ganho muito grande para os alunos. A gente viu isso em loco. Então, teve a questão do agendamento com as pessoas, que foi muito difícil. A gente teve uma semana, eu e o Miguel, a gente teve uma semana para agendar com pessoas no mundo inteiro. E muitos já estavam agendados há meses atrás, porque, como eu falei, isso é uma coisa anual. Foi a nossa viagem, nós fomos marinheiros de primeira viagem. Então, assim, foi um pouco difícil a gente conseguir agendar as participações, mas deu certo no final, certo? Em relação ao calendário, a gente realmente tem que ver como encaixar isso. Mas é possível, como eu estou fazendo, por exemplo, com o Express 5. Eu achei um tema em comum com um livro, e ao invés de eu dar aula sobre um determinado tópico, outra pessoa vai dar. Entendeu? Cíntia, eu tentei fazer com minha turma, só que quando eu me inscrevi, eu já não consegui mais pessoas disponíveis para o horário da minha turma, né? Então, na verdade, para o Skypathon, que é um evento em novembro, a ideia é que a gente já tenha no nosso calendário do segundo semestre, certo? Mas o que o Yuri está fazendo, a gente não precisa esperar o Skypathon acontecer para ter esse momento. A gente pode fazer ao longo do ano, ao longo do semestre. Inclusive, semana passada, a gente recebeu um convite de uma professora russa que quer fazer um Skype com alguma turma da gente aqui. E aí a gente está negociando com ela a questão de horário, porque pelo fuso, o horário aqui é 6 horas da manhã. Então a gente vai tentar negociar com ela para fazer o horário dela um pouco mais tarde lá, para a gente pegar pelo menos uma turma aqui de 7h20. Entendeu? Então, assim, a gente pode fazer com qualquer pessoa do mundo. Não precisa a gente esperar o Skypathon para fazer. E no Skypathon é 1 hora, tá? É 1 hora. Mas com qualquer outra pessoa que você venha fazer um tour ou qualquer coisa, não precisa pegar as 2 horas. Então, assim, é só você organizar no planejamento, né? Para o Skypathon a gente vai ter um momento, já vai estar no calendário. Mas para essas outras conversas ou tour virtual, é você tentar organizar o calendário, né? Acelerar um pouquinho um dia ou diminuir outro. Às vezes a gente fica, né, fazendo, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E dá para fazer isso. Agora tem que ser marcado antecipadamente, senão, eu vou fazer um Skype hoje e vou ver quem está online. Não é bem assim, né? Precisa, até porque a pessoa do outro lado precisa se organizar para dar essa aula. Muito bem, Cíntia, obrigada. Deixa eu dar um complemento aqui, Renato, Cíntia. O que Cíntia falou é muito importante, tá, pessoal? O Skypathon é 13 e 14 de novembro, certo? Então ele é muito concorrido, porque é o mundo inteiro querendo agendar. Mas agora, a partir de agora, por exemplo, a gente pode marcar, agendar com qualquer pessoa do mundo, tá? Só que, para isso, vocês precisam estar na comunidade, tá? Que tem que fazer parte da comunidade de educadores e inovadores da Microsoft, porque é tudo agendado por lá. Tá? Cada educador disponibiliza um calendário dizendo quais são as datas, possíveis datas, que ele está disponível durante o ano. Tá certo? Então você vai procurar um assunto lá sobre yoga, e nossa amiga Janaína participou, né, de um Skype. Então já tem lá um professor de yoga, tá certo? E já tem as datas que ele diz que está disponível e os horários que ele diz que está disponível. Então é só você chegar lá e agendar. Tá? E o que Cíntia falou foi muito interessante, porque foi através de uma postagem no Instagram, tá certo? Que uma professora russa foi lá e fez um comentário, tá certo? Uma postagem, isso foi parar no Fale Conosco. E aí Pedro fez contato com Cíntia, né, com a gente, para dizer, tem uma professora da Rússia querendo marcar um Skype. Então, você vê como é que é o poder da informação, né? Só para complementar, viu, Lu? Muito bacana, obrigada, Renato. Mais alguém quer comentar, compartilhar uma experiência similar às experiências aqui do professor Leandro? Não? Ok, gente. Confirmando um pouco ou repetindo um pouco o que eu falei antes, todas as ferramentas que o Leandro citou aqui, nós temos no nosso pacote Office. São os parceiros Microsoft, aliás, desculpa. São os parceiros Microsoft desde 2005. Né? O Senac Rio Grande do Norte tem uma parceria muito importante. É muito importante participar do grupo de professores inovadores da Microsoft. Nós temos
um grupo já bem significativo de profissionais do SENAC, que não é só instrutor, participando, e é uma comunidade muito bacana, e através dessa comunidade você vai se aproximando cada vez mais dessas ferramentas e que podem trazer experiências significativas para os nossos alunos, né? Isso é inovação, né? Nós estamos inovando. Leandro está inovando nas aulas dele, né? Com certeza isso é muito interessante para o aluno dele, certo? Então, obrigada, Leandro. Vou passar agora para a Janaína. Janaína coordena o programa SENAC de Segurança Alimentar. E a gente poderia perguntar o que Janaína... Janaína é nutricionista e a gente poderia perguntar o que Janaína está fazendo aqui nessa mesa, mas Janaína teve uma iniciativa muito bacana, ela participa da comunidade Microsoft e ela, a partir do momento que começou a conhecer as ferramentas, ela teve uma experiência muito bacana para a área dela, trouxe a ideia dela, a gente gostou bastante, o diretor comprou a ideia na hora. Estamos com um grupo multidisciplinar trabalhando esse projeto, muito interessante. E eu gostaria que Janaína começasse aí, Janaína, falando um pouco de como nasceu a ideia de trabalhar o Minecraft voltado para o programa Alimento Seguro e o programa SENAC de Segurança Alimentar. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada pela participação. Né? Esse projeto do Minecraft Education, ele veio a partir do momento quando eu recebi o convite de Renato para participar da plataforma do MAI. Então, curiosa como eu sou, né, Renato? Fui fazendo vários cursos. E lá tem um curso na área do Minecraft. E isso me gerou uma inquietação, na realidade. Porque, juntamente com as instrutoras, eu vejo a dificuldade que a gente tem em sala de aula de estar reproduzindo anualmente aulas que sejam dinâmicas, aulas que sejam motivadoras para o público que a gente tem. Porque elas não só atendem o técnico de cozinha. Dentro do programa, nós temos os cursos voltados para manipuladores que estão diretamente em contato com o alimento. Então, diante disso, muitas vezes a gente não tem como levar nossos alunos numa carga horária tão pequena para dentro de uma cozinha e fazer experiências de situações que estão sendo aplicadas nas aulas expositivas das instrutoras. Então, pensando nisso e vendo a possibilidade através do Minecraft, foi criado um ambiente. Então, pensando em criar esse ambiente, eu fui atrás de que ambiente criar. Aí foi na época que já estava finalizando o hotel. Então, nada mais propício do que a gente poder ter duas oportunidades. Criar um projeto onde as instrutoras podiam trabalhar dentro de sala de aula, a aplicabilidade da segurança alimentar e também dentro de um local que era o modelo, que era a nossa cozinha do Hotel Escola Barreira Roxa. Então, cheguei para Renato e perguntei se ele ia topar a ideia. Renato, dá certo a gente rodar o Minecraft, criar um ambiente, criar um mundo, né, como é chamado, criar um mundo com o Hotel Barreira Roxa, com a cozinha? Já acho que dá. Então, nesse momento, a gente começou a pensar em quem a gente ia colocar. Foi quando a gente teve a oportunidade com a professora Simone de entrar em contato com ela, que ela nos procurou para mostrar um projeto que ela estava desenvolvendo na aprendizagem. E por coincidência, né, ou providência, o projeto era na área do Minecraft. Um aluno da aprendizagem, Vitor Aguiar, desenvolveu o supermercado nordestino. Ele fez a simulação do supermercado e isso ele construiu num celular. Então, se foi possível de se construir num celular, a gente conseguia rodar fazendo a equipe. Então, pensando nisso, eu disse a Renata, não adianta só colocar as instrutoras do programa SENAC Segurança Alimentar. Eu preciso de uma equipe que ela seja multidisciplinar. E aí, pensando nisso, a gente criou essa equipe multidisciplinar. Aqui a gente tem a nossa primeira visita, onde a equipe do projeto ela é composta, né, foi composta, o projeto ele já finalizou, ele está na segunda etapa, vocês vão ver mais na frente. Ela foi composta por duas instrutoras do programa SENAC Segurança Alimentar. Inicialmente começou com a Adriana Rodrigues e Luciana Verusca, depois eu tive que remanejar a Adriana, porque ela assumiu uma outra oportunidade aqui no hotel como nutricionista, e coloquei Luísa Caterina.
e também a gente tinha outros professores, outros instrutores de outros segmentos, como Simone, da aprendizagem, e convidamos Vitor, né, para participar. Nada mais justo de alguém que nos provou que era possível executar a ideia que nós estávamos tendo. Então, Vitor participou desse projeto também. Chamamos o professor Helder, que é do eixo de segurança, Helder II. Chamamos o professor Miguel, que é de idiomas. E Renato, comigo, a gente coordenou esse projeto. Então, o ambiente que nós escolhemos foi a cozinha da Escola Barreira Roxa, onde, para que a gente iniciasse o pontapé desse projeto, se fez necessário que, dentro da equipe, a gente visse a possibilidade de ter um mundo dentro do Minecraft que se assemelhasse ao que era a imagem do Google Maps. Então, no primeiro momento, foi feito esse estudo. Na equipe, além dos professores, os professores também tem 2 que têm formação em engenharia. Então, juntamente com a parceria com o setor de engenharia, nós conseguimos a planta do hotel para que os meninos pudessem calcular cada bloquinho para que desse o dimensionamento adequado da área a ser trabalhada dentro do programa do Minecraft. Então, eles começaram a fazer os cálculos. Aí vocês podem ver algumas situações onde a gente vivenciou isso. Começou em novembro e finalizou agora em fevereiro. Certo? Primeiramente, foi escolhido o mundo dentro do Minecraft. Depois foi feita a planagem desse mundo e dimensionado a área. A área aqui está marcada, onde eles demarcaram, através dos cálculos, né, para poder ser construído. Então, o mundo era bem primitivo e precisava se colocar com a realidade do que é hoje a cozinha do Hotel Barreira Roxa. Então, nós começamos esse trabalho, era um trabalho braçal, por isso que precisava de bastante gente na equipe. Mais na frente se detectou que o Minecraft ele tem um plano de aula exclusivo e se veio a necessidade de se inserir uma pedagoga, foi quando colocamos a Aline Medeiros e colocamos também a Adriano Moraes para nos auxiliar, porque a gente precisava desse apoio e precisava de um conhecimento pedagógico, porque nós, como instrutores, como coordenadores, não íamos conseguir dominar a extensão do projeto. Foi feita a demarcação das áreas. Vocês veem que em algumas fotos está demarcado de vermelho, outras de amarelo, outra com linhas azuis. É justamente já para diferenciar aonde era a área do restaurante, onde teria que ter vidro, onde é que teria que ter parede, onde é que teria que ter a parte de acionamento de porta automática. E mais na frente vocês veem uma foto já aqui, a gente com o projeto mais ou menos em andamento da parte do hotel. Essa parte aqui foi a parte mais legal do projeto, quebrar a cabeça. Eu estava nesse momento acompanhando o pessoal lá e eles quebravam a cabeça para fazer como é que fazer essa porta acionar dentro do Minecraft. O jogo ele dá algumas ferramentas, mas também precisava-se ter o conhecimento da parte de codificação. E a equipe quebrou a cabeça para fazer a codificação. Aqui vocês veem como eles fizeram a porta ter o acionamento automático quando o bonequinho anda. E chega na frente da porta do hotel e ela abre. Porque tem todo um sistema também de codificação. E isso foi trabalhado dentro do projeto. Nós tivemos a finalização do projeto. O projeto foi andando, a gente foi fazendo partes por partes, setores por setores. Para isso foram necessárias várias visitas aqui ao hotel, porque o hotel estava em constante mudança. Se adquiria equipamentos, a gente batia uma foto uma semana, quando chegava na outra semana já tinha mudado alguns equipamentos de local. E a gente queria tratar o real, trazer a realidade do programa para que acontecesse dentro do jogo. Então foi construído também a ambientação externa, onde vocês aqui conseguem ver aquela rotatória ali no início, onde tem a parte do estacionamento. Aqui já o hotel bem finalizado, já na fase final do projeto, né? Vocês podem visualizar como ele já está finalizado. Tá? Aqui é de noite. A gente rodou também para colocar de noite e se preocupou também em fidelizar e colocar o farol do Mãe Luísa. Então aqui é o farol que foi construído dentro do jogo. E ele funciona, ele roda com as luzinhas, né? Fazendo o giratório. Tá? Aqui a gente já começa a ver a ambientação interna do hotel. Onde tem um restaurante, né? Com as mesas, os lustres do restaurante. Aqui a parte do deck, onde tem a parte da piscina ali.
Aqui, internamente, na parte de cocção, o fogão, certo? Para que vocês entendam, o Minecraft ele trabalha com tudo quadrado. Então, a gente tinha que adequar a realidade de estar tudo cúbico, tudo quadrado, né? Então, a gente foi mostrando aqui a parte. E aqui, Vitor, o nosso ex-aluno, egresso, né, que veio para trabalhar conosco nesse projeto, foi quem deu a reafirmação para mim e para Renato que realmente conseguia rodar. E aqui a nossa equipe, né, participativa desse projeto. E pode estar passando na cabeça de vocês, o que é que esse projeto vai trazer de benefício para o Senac? Por que a Janaína teve essa iniciativa? Não só sala de aula a gente sentia esse feedback. Eu trabalho diretamente com empresas. Por ter a parceria do PAIS em algumas empresas, eu tenho contato com empresários e com manipuladores de alimentos. Então, a necessidade de fidelizar com algo diferencial, algo que fizesse com que aquele manipulador ele pudesse criar situações em um ambiente que não corresse risco à sua segurança e ao seu bem-estar, foi isso que me impulsionou para que a gente desse andamento a esse projeto. Então, pensando nisso, a gente vai buscar aqui, através dessa ferramenta, trabalhar dentro da sala de aula, não só relacionado ao programa Senac Segurança Alimentar, a segurança dos alimentos, mas também a segurança do trabalho. Não foi à toa que a gente pensou em colocar um professor da área de segurança do trabalho, porque o plano de aula, ele contempla várias situações diversas, não só da área de alimentos. Nas turmas de cozinheiro também, né? Nas turmas de cozinheiro. Nós estamos rodando atualmente ele agora nas turmas de aprendizagem. Como vocês podem ver aqui, a gente está rodando ele na turma de aprendizagem, onde a gente está tendo a oportunidade e tendo os feedbacks dos alunos de como é que essa ferramenta está servindo para o aprendizado dele. Então, em contrapartida, o objetivo maior desse projeto não foi só dar subsídio para as instrutoras do programa Senac Segurança Alimentar, mas também que a gente desse condições a outros instrutores deles pensarem que podem criar vários ambientes, inclusive como o hotel. O hotel ele tem outros setores, como na parte de camareira, na parte de recepção, e o nosso projeto dá brecha para a evolução disso. A gente já deixou pronto. Inclusive, quando vocês quiserem ter acesso de visitar, nós temos já praticamente delimitado a área da escola Barreira Roxa, porque se pretende construir a escola para também continuar o trabalho de gamificação com Minecraft. Então, foi nesse objetivo que a gente quis trabalhar, porque era uma reivindicação não só de aluno de sala de aula, mas também daquele empresário que eu tenho um contato direto que muitas vezes pede algo diferencial e de um aprendizado muitas vezes até diferente, não só aula expositiva, que facilite o aprendizado do seu manipulador. Então, foi nesse sentido. Jana, você poderia falar para a gente um exemplo em que situação, por exemplo, o Rodrigo, o Beth, poderia trabalhar esse ambiente numa aula deles num curso de cozinheiro, por exemplo? Foi trabalhada a questão no plano de aula de situações que gerem insegurança. Por exemplo, na parte de recebimento, um alimento, se ele não vem na temperatura adequada, a gente trabalhou com o plano de aula de situações de insegurança. Se eu entro com um frango, porque a ferramenta nos dá as condições de ter o frango, e eu entro com um frango que está na temperatura inadequada, dentro do projeto, a gamificação mostra que aquele frango mais na frente ele vai ficar deteriorado, estragado, podre. Ele dá uma imagem do frango podre. Então, isso mostra dentro da cozinha o controle já desde o início da matéria-prima. Então, se pensou nesse sentido. No sentido de segurança do trabalho, se pensou no sentido da rota de fuga. Teve um incêndio, está lá cozinhando no fogão e a chama subiu demais e se perdeu o controle. Qual é a rota de fuga que tem? Então, a gente gera essa situação através da segurança do trabalho. Então, o projeto ele veio nesse sentido de trabalhar isso. Está dentro da cozinha. Pode perguntar, Beto. Está dentro da cozinha, cozinhando um alimento, e esse alimento ele foi distribuído com a temperatura inadequada. A caracterização dentro do projeto, a gente mostra que aquele alimento ele muda de cor. Por mudar de cor, mostra que ali tem uma contaminação, que pode ser física, química ou microbiológica, como as instrutoras trabalham na aula teórica expositiva. Pode não, é só colocar que para a aula de segurança do trabalho aplicada à dinâmica do cozinheiro é perfeito isso, porque muitas vezes a gente cria situações durante essas aulas para que os alunos
visualizem uma situação de insegurança e tal, mas como eles não têm o conhecimento do dia a dia ainda do cozinheiro, fica difícil imaginar essas situações. E se a gente cria nesse jogo uma fritadeira que ficou ligada, um óleo que caiu no chão e ninguém limpou logo, então o cozinheiro vai lá e escorrega. Então, para você visualizar isso, fica muito mais fácil para o aluno. E outra situação que assim, a gente pode gerar dentro do jogo é a instalação hidráulica arrebentou, teve um vazamento de água. Isso é bem real dentro de uma situação de serviço de alimentação. Então, tem como no game a gente sanar essa água dentro do ambiente que está lá construído. Então, é por isso que a gente já está rodando nas turmas de aprendizagem, para colocar os alunos, para eles fazerem essas situações e para a gente ver se esse projeto, essa ferramenta precisa ainda de algum ajuste. Até porque nossa pretensão não é só deixar ele aqui no Senac, é para levar para o Mundial, né, Renato? Nós pretendemos concorrer no Mundial com esse projeto pela Microsoft. Ótimo, Jana, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Então ficou claro que o ambiente do Minecraft Education muito legal, né? Ficou claro que é um ambiente de jogo que a gente pode utilizar para construir qualquer ambiente de qualquer segmento nosso que a gente trabalha, de saúde, de gastronomia, enfim, de beleza. Né? Então, isso é uma experiência piloto que a gente tem um orgulho imenso de estar construindo com essa equipe, né? E que vai servir aí de ambiente de instrumento didático, né? Para as aulas de alguns instrutores de alguns segmentos. Como aprendizagem, a equipe do CEP Centro já está fazendo aí os testes de melhoria e dando feedbacks de melhoria do projeto, tá bom? Então, mais alguém? Renato quer falar sobre a possibilidade da Microsoft. O que vai acontecer quando a Microsoft tomar conhecimento desse projeto? Na verdade, eles vão tomar conhecimento segunda-feira, tá? Bom, Lu, aí é o vídeo da turma de aprendizagem, né? É a coisa mais linda do mundo você entrar numa sala e ver 30 computadores conectados ao mesmo tempo no Minecraft. Assim, foi muito bacana, está sendo muito bacana. Agradeço muito às professoras, os professores de aprendizagem, né, que compraram a ideia e estão aí nos apoiando em rodar o projeto. E em relação à parceria com a Microsoft, desde o ano passado, né, a gente já vem conversando, se reunindo. A Microsoft colocou a equipe técnica totalmente à nossa disposição. Né, a gente fez encontros via Skype, inclusive com mentores de Minecraft. O Juliano, que tem até um livro já publicado, ele fez questão de conhecer o nosso projeto. A Marina, que é a responsável lá pela área educacional, segunda-feira tem uma reunião comigo, tá? E aí ela vai ter realmente agora o primeiro contato com o mundo, tá? Porque ela não viu, ela só viu os boatos, né? Os spoilers que a gente foi fazendo no decorrer do tempo. Mas agora a ideia é a gente submeter esse projeto a um concurso, que ele é anual. A Microsoft ela abre, existe um portal do Minecraft onde a gente submete o projeto, tá? E é bom deixar claro que esse projeto ele tem já 5 planos de aula, tá? Então 5 situações e pode criar mais N, onde a gente pode rodar, e isso a gente vai submeter lá no portal da Microsoft e como a Janaína falou, isso vai deixar de ser Senac e vai virar mundo, certo? Então qualquer pessoa no mundo vai poder baixar o mundo Minecraft Education do Hotel Escola Barreira Roxa e rodar lá os 5 planos de aula que a gente está disponibilizando. E com isso a gente vai estar concorrendo aí. Esse ano foram para onde? Paris, né? Para Paris. Tá? Então é um encontro mundial. Né? Imagine aí todos os educadores que submeteram o projeto no mundo e você poder estar apresentando esse projeto. Né? Eu já disse que quando a gente ganhar eu não vou, quem vai é Miguel. Né, Miguel? Já disse para você que vai. Tá? Vai representando o time. Se puder ir mais de um, aí a gente vê. Porque geralmente eles bancam passagem, hospedagem, né, para um representante. Esse ano foram 3. Eu achei assim sensacional, porque o número de projetos aumentou muito no Cinético. Então hoje, quando a gente entrou, que virou uma Microsoft School, existiam pouquíssimas escolas Microsoft School. Hoje todas as escolas estão entrando, certo? Então, do mesmo jeito que existe o Google for Education, existe a Microsoft for Education também. Tá? São 2 mundos que se encontram lá na frente.
né? São tecnologias muito parecidas, são ferramentas muito parecidas e que cada um traz o seu benefício, certo? Obrigada, Renato. Jana, muito obrigada. Parabéns, você e toda a equipe. Parabéns pelo projeto. Gostaram, né? Gostaram. A ferramenta está disponível, nossa, temos acesso. Vamos construir, né, Renata? Só Exatamente. trazer a ideia, faz o projeto, a gente precifica o projeto e vamos à luta para aprovar. Exato. Isso? Agora eu quero passar. Camila? Pois não. Então, a minha pergunta é a seguinte. A gente que é de idiomas, se a gente quiser montar, pega um grupo, eu estou dando uma aula sobre comida, sobre receitas, e aí eu posso levar a minha turma para lá, para o universo de vocês, e pedir para cada um fazer uma receita e apresentar depois, dentro com um bonequinho, realizando tudo lá? Pode sim. Você pode usar um ambiente e aí você pode criar a situação no contexto do que é sua aula e trabalhar lá no ambiente da cozinha. Porque além disso, eles vão estar vivenciando a realidade de uma cozinha, né? Nosso objetivo era trazer algo que é real, que não é uma realidade que é distante, que nós temos até na nossa cidade, que é o nosso hotel. Então foi nesse propósito que a gente fez, não só o conhecimento da parte teórica, mas também ter o ambiente real. E é por isso que nós tivemos todo o cuidado de reproduzir o mais fiel esse ambiente, desde a parte do recebimento, a parte dos vestiários, dos banheiros, o chuveiro joga água mesmo, que é os bloquinhos de gelo. Então tem os acionamentos lá dentro que são dispositivos que fazem com que funcione como se fosse a realidade de uma cozinha funcionando. Até para que a gente pudesse trazer o mais fiel essa realidade. E só para complementar, Camila, nós vamos submeter o mundo, tá? E os planos de aula em inglês e em português. Nós vamos mandar já os dois. Tá? Complementando, e aí enquanto eles estavam falando eu já estava pensando, você pode usar para qualquer tipo de curso, principalmente de idiomas. Existe dentro do jogo os bots, que são os bonequinhos não controlados por seres humanos, e você consegue controlar eles e programar para que eles respondam a determinadas perguntas. Então, se a gente, o Starter, por exemplo, a gente sempre começa com soletrar, né, dá pra gente fazer isso dentro do hotel. Eles visitando o hotel, interagindo com o bot, eles vão respondendo e assim vai continuando. E é importante apontar também que o Minecraft, Flipgrid e o Skype, eles estão extremamente ligados. Quando vocês começarem a entrar na comunidade do Flipgrid, normalmente começa pelo Minecraft, que os alunos jogam loucamente fora do Brasil, inclusive no Brasil também. Então eles vão a locais que eles vêm dentro do jogo e querem conhecer através de um tour virtual. Aí eles vão para o Skype. E aí, dentro desse tour virtual, aqui no museu, por exemplo, tem um Flipgrid para que você possa fazer perguntas, tirar dúvidas, tem a caça ao tesouro, tem várias coisas. Então os três são muito, muito linkados. Integrados, né? Integrado. Excelente, gente. Obrigada. Vocês estão percebendo que o elo de ligação entre tudo isso é Renato, né? Então, Não, Lu, não. Então, Renato... Sim. Então, agora eu quero passar a palavra aqui para Renato, porque ele vai falar de um projeto que é uma grande vitória nossa no ano de 2018. Estamos implementando, que é o Smart Lab. O Smart Lab nós teremos em quatro escolas do SENAC, a princípio, né, porque é uma experiência piloto. Já está funcionando na Escola Barreira Roxa. Nós vamos iniciar a instalação da Escola Alecrim, depois Zona Sul, depois Mossoró. Então, eu gostaria de passar a palavra para Renato, que ele vai explicar exatamente o que é o Smart Lab, de que maneira nós vamos inovar nas nossas aulas com essa sala de aula que a gente considera a sala de aula do futuro. Obrigado, Fala aí, Lu. Renato. Obrigado. A minha apresentação vai ser a mais rápida de todas, certo? Quebrando paradigmas, né? Que as minhas são sempre longas, né, Cíntia? Mas vai ser a mais rápida de todas. Eu vou começar dizendo o que não é um Smart Lab, tá? E aí fica mais claro de vocês entenderem o que é. Então, primeiro, não é uma sala, um laboratório de informática. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça é que não é um laboratório de informática, não é uma sala de informática. Também não é uma sala de aula comum.
também não fará parte, né, do ambiente, vamos dizer assim, físico normal da escola. Como assim, Renato? Não fará parte? Fará sim, lógico. Mas, por exemplo, lá não vai rodar um curso inteiro. A sala ela está limitada ao uso até 16 horas. Certo? Então vai poder rodar workshops, né? Vai poder rodar uma aula, 2 aulas, 3 aulas, né? Em dias alternados, em meses alternados. Tá? Então não é uma sequência que eu vou ficar um mês dentro de uma sala Smart Lab rodando o tempo todo. Então isso dá para vocês entenderem qual é a pegada inicial do Smart Lab. Vocês viveram aqui grandes experiências, tá? Eu faço questão de sempre fazer com que eles apresentem, não eu, certo? Muitas vezes eu estou ali por trás, nos bastidores, porque, na verdade, a ideia é deles. Eu estou só ajudando a concretizá-la. Tá? E o Smart Lab é o local onde vocês vão viver as experiências. Certo? Então, se eu fosse resumir isso em uma palavra, a sala do Smart Lab é onde vocês vão viver experiências tecnológicas. Certo? Então, se no teu curso que você ministra, você precisa dar uma aula onde vai rodar a realidade virtual, é lá no Smart Lab que você vai dar aula. Logicamente, você será capacitado. Tá? Então, você vai passar por uma capacitação de como utilizar essa sala, como utilizar o recurso do óculos de realidade virtual, como pesquisar, correr atrás de conteúdos, inclusive conteúdos gratuitos, aplicativos gratuitos, para que vocês possam rodar a realidade virtual na aula de vocês. Vai usar impressão 3D? Vai. Se vai usar impressão 3D, vocês também vão ser capacitados, serão treinados. Né? O insumo vai estar cadastrado lá no orçamento do plano de curso e vocês vão poder imprimir projetos em impressão 3D. Logicamente, depois que vocês estiverem capacitados. Tá certo? Lá a gente tem um projetor interativo. Então, se vocês forem dar aula lá, a primeira capacitação que vocês vão ter que realizar é uma capacitação que a gente chama de capacitação tecnológica do uso da sala. Então, no mínimo, você tem que saber usar o projetor. Porque se você não souber usar o projetor, você não vai ter como interagir com os alunos. Então, vocês serão capacitados. Quem é que lembra da lousa digital? Né? Que foi sucateada, né? Foi colocada de lado, porque as pessoas não foram capacitadas devidamente para o uso. Agora, a gente tem, dentro da nossa escola, um ambiente onde a capacitação contínua dos nossos educadores, não vou falar só instrutores, porque todo mundo que trabalha com educação vai passar por essa sala, e eu digo até assim, não só do SENAC, tá? Então a gente vai trazer professores da rede pública, municipal, estadual, professores da rede privada, tá? Para que eles possam também viver experiências e que eles possam também trazer os alunos para cá. Olha só, então o Smart Lab, ele é muito mais do que uma sala. É um ambiente onde a gente vai realizar muito coworking, certo? Vai ter muito coworking, vai ter muito workshop, vai ter muita mentoria. É um ambiente onde a gente vai testar muita coisa, tá? Testar, ver que dá certo e colocar isso em prática. Até vocês se sentirem confortáveis, olha o que eu estou dizendo, para que vocês ministrem a aula com tranquilidade. Tá? Então, isso é o Smart Lab. Tem fotos, Renato? Tem um vídeo aqui que já está rodando. Eu vou pedir só para... eu vou pedir para o Miguel colocar o vídeo para rodar em tela cheia. Tá? Esse foi um vídeo que a gente editou, né? Tirou uma parte do vídeo da escola, do hotel. Esse aí é o Smart Lab do Barreira Roxa. Tá? Por enquanto é o primeiro que está realmente finalizado e já pronto para uso. Inclusive eu tive a honra de ministrar uma aula lá, tá? No sábado. Agradeço muito a Alex Corsino, tá certo? Agradeço ao pessoal da UNP. Então a gente já deu uma aula lá, tá? No MBA da UNP. Temos na próxima semana já agendado com Jana, tá? Uma aula com alunos do UFRN. Qual a turma, Jana? Para o curso de Engenharia de Alimentos. Já tem uma aula lá também com a turma de Engenharia de Alimentos. Então, o que eu estou fazendo agora inicialmente, tá certo? É teste, certo? Estou colocando o projeto para rodar e estou colhendo feedbacks.
E olha só, eu estou colhendo feedbacks de gente de fora, inclusive, não só de dentro do Senac. Então, para explicar um pouquinho melhor como vai funcionar essa sala, é importante que vocês entendam que a gente vai criar um calendário, tá certo? Esse calendário vai ser um calendário anual. Como o Lucinete falou, são 4 salas, inicialmente, né? Tem uma... Inicialmente, né? Tem uma quinta vindo aí. Tá? Isso, da Escola Centro foi redirecionada para o Barreira Roxo, mas já estamos incluindo no novo projeto, porque a Escola Centro vai passar por uma reforma, né? Então não tinha sentido instalar nesse momento lá, porque a gente vai sair para uma reforma, e aí o Smart Lab retorna com os novos ambientes que virão muito bonitos e novos. Com certeza. Aí é um registro que a gente fez da turma, né? A primeira turma que ministrei uma aula lá sobre ambiente tecnológico, né? Eu acho que a disciplina tem tudo a ver, né, Alex? Foi fantástico, foi uma experiência muito interessante. Dentro da turma de MBA, para vocês terem uma ideia, tinha uma pessoa que eu esqueci o nome dela, mas ela está fazendo contato comigo no WhatsApp, que ela trabalha numa mineradora. E ela simplesmente ficou encantada com o ambiente e quer trazer os técnicos dela para dentro dessa sala para que ela realize experiências com ele e trabalhe no ambiente. Tá? Então já estou solicitando a precificação da locação da sala também, viu, Lu? É isso mesmo. Renato, eu gostaria que você falasse um pouco de como será a experiência dos alunos de inglês das turmas de júniors nessa sala. Sim. Essa sala, na verdade, ela é uma parceria entre 3 instituições, né, 3 empresas, o Senac, a Microsoft e a Smart Lab. Tá? Os alunos do projeto Júnior, né, Júnior 1, 2, 3 e 4, eles têm acesso a uma plataforma de aplicativos, tá? Que está dentro desse sistema da Smart Lab, onde eu tenho algumas ferramentas de idiomas, principalmente o Young Digital Planet, né, além de árvores de livro, né, tem vários outros aplicativos que os alunos do Projeto Júnior vão ter acesso à ferramenta. Aí vocês vão dizer, Renato, mas é só os alunos do Projeto Júnior? Inicialmente sim. Por quê? Porque tem um licenciamento do software. Tá? Então imagine o seguinte, o aluno ele precisa estar na sala do Smart Lab para acessar o Young Digital Planet? Não. Ele pode acessar do notebook dele de casa. Certo? A questão da sala do Smart Lab não é só a ferramenta em si. A gente trouxe o conceito da sala, tá? A mobilidade dela, o formato dos móveis, né? A identidade visual da sala. Mas a Smart Lab, ela não é só isso. Ela é também um guarda-chuva, né, vamos dizer assim, de aplicativos. Certo? Então tem muitos aplicativos lá que os nossos alunos terão acesso. O ano passado e esse ano já fizemos vários encontros com os professores envolvidos com o Projeto Júnior. Inclusive, eles já alinharam isso com o plano de aula, tá certo? Então, dentro do plano de aula do Júnior já tem os momentos em que os alunos vão utilizar as ferramentas do Smart Lab. Alguma pergunta sobre o Smart Lab? Ou alguém quer relatar uma experiência que já teve na Escola Barreira Roxa? Não? Tranquilo? Tranquilo? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Só para reforçar, tá, Lu? Eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, porque esse slide ele resume, né, de uma forma mais ampla o que está por trás do Smart Lab. Então, é uma plataforma de conteúdo, tá? E aí vocês estendam esse conteúdo também às ferramentas do Office 365, certo? Então, nós temos aí uma infinidade de aplicativos, que, como o Leandro falou, vai muito além do pacote Office, muito além do pacote Office, tá? Um ambiente colaborativo. Então a ideia é viver experiências dentro dessa sala. E não só uma experiência, tá, pessoal? Vai ter rodada de experiências nas mesas. Tá? Quando tiver numa mesa tal, vou estar vendo realidade virtual. Vou para aquela outra mesa ali, vai ter impressão 3D. Vou ali para outra, tem inteligência artificial. E aí eu vou poder rodar isso. É uma das ideias, tá certo? E formação contínua. Tá? Então, assim, o que eu peço para vocês é que assim que a gente disponibilizar o calendário, tá, vocês se programem para participar das capacitações, certo? Então, a primeira capacitação é tecnológica, então vocês vão viver um pouquinho a experiência do que é a sala, mas teremos capacitação de Flipgrid, teremos capacitação de Minecraft, de Skype, né, de SharePoint, de Flow,
de Sway. Se eu for falar todas as ferramentas aqui, é uma lista infinita. Tá? Então, assim, durante o ano inteiro, vai ter uma agenda, um calendário que vai estar disponível para as 4 salas, certo? Então, quem for da unidade Zona Sul, pode esperar pela unidade Zona Sul, pode ficar tranquilo, vai ter na Zona Sul. Então, vai ter um calendáriozinho que você agenda lá. E quem é que vai ministrar essas capacitações? Além de mim, todos os educadores inovadores da Microsoft que estão com nível de especialista, tá? Além dos educadores que já são trainee, né? Que é um projeto que vocês devem participar. Inclusive, nós vamos fazer também, dentro desse calendário, capacitações ensinando a vocês o que é o programa, para que vocês entendam realmente o que é que está por trás. Que não é só uma plataforma online onde a gente pode se capacitar, mas é uma plataforma que a gente pode colher muitos benefícios. Ok, Renato. E, por exemplo, as escolas que não terão Smart Lab no momento, podem muito bem agendar, né? Por exemplo, a equipe lá da Zona Norte pode muito bem agendar no Alecrim, ou no Zona Sul, na Escola Barreira Roxa, e trazer seus alunos, né? A equipe Centro, até ter o seu Smart Lab também pode utilizar né, ou no Alecrim, ou na Escola Barreira Roxa, é só agendar. Então, não tem o espaço físico lá na sua unidade, mas é uma sala de aula para ser utilizada por todos os alunos do SENAC, né? Então, a Sul, para levar para Mossoró, né? E aí, esse realmente é um projeto, no início eu não contei a historinha desse projeto, mas Renato esteve na Campus Party em 2016. 2016, eu acredito. Renato esteve na Campus Party em 2017. 17? 2017. 2017, e lá ele visitou diversos ambientes, curioso como ele é, e ele chegou encantadíssimo com o Smart Lab, né? E aí pedi para ele fazer o projeto, ele fez todos os contatos, fez o projeto, nós precificamos esse projeto, levamos para o diretor, nosso diretor, na época ainda Fernando, ano passado. Fernando se encantou também com o projeto, aprovou, e nós fizemos um documento e enviamos para o Departamento Nacional financiar para a gente, adquirir, pagar, né? Propusemos as 4 salas logo de cara, um projeto de mais de R$300 mil, e o Departamento Nacional aprovou prontamente, rapidamente. Eu nunca vi o DN aprovar um projeto e tão 90% do projeto. 90% de financiamento do projeto. Então, foi uma vitória fantástica. Claro, a gente teve aí um processo de licitação, aquisição, foi muito difícil, porque comprar no SENAC é uma coisa difícil, né? A gente segue uma legislação muito dura para fazer compras, demorou muito esse processo de compras, mas chegaram, e agora a gente está aguardando o cronograma de obras da equipe de Ícaro, né? Que é a equipe que trabalha obras no SENAC. Né? E aí tinha a obra do hotel, obra da escola, que eram prioridade máxima, né? Então, todos esses fatores atrasaram um pouco a implementação do nosso projeto do Smart Lab. Mas agora vai sair, a Alecrim já está em andamento a reforma, em seguida a Zona Sul, como eu já falei, em seguida Mossoró. E aí acredito que até julho, né, Renato? Sim. Nós teremos as nossas 4 salas funcionando, tá certo? Então, é um ambiente realmente fantástico, um ambiente onde cada um de vocês vai poder dar uma aula inovadora, uma aula diferenciada. Eu acho que estamos no caminho certo aí quando a gente pensa a educação 4.0. É claro que nós ainda temos aí uma caminhada muito grande, né, para tornar nossas aulas e a nossa prática educativa muito mais inovadora e interessante. Mas o SENAC está no caminho certo, estamos buscando, tá bom? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Os 3? A gente trabalhou muito com compartilhamento, né, e colaboração. Se alguém tiver alguma dúvida depois ou quiser que eu ajude a usar qualquer uma das ferramentas, além do e-mail, tem, sei lá, WhatsApp, tem várias possibilidades de me contactar. Eu estou à total disposição para ajudar. O que eu quero mesmo é que isso cresça para a gente mudar o mundo. Começar por aqui, depois expandir. Jana, considerações finais? Pessoal, não só com o Minecraft, mas vocês têm que ter a oportunidade de se dar um tempo em conhecer a plataforma do MAI. Porque assim como o professor Leandro,
vocês vão ver a oportunidade que tem lá. É um mundo. É até suspeito eu falar, Renato falar, porque a gente consegue avançar e ter visões que fogem da nossa realidade. Tá? A gente começa com um MAI, que é um Microsoft Innovative Education, mas a gente pode se tornar um expert, a gente pode se tornar um trainee, né, como o Renato falou. Então a gente avança, a gente cresce numa rapidez que não é só dentro do Senac, a gente cresce também como pessoa, como profissional, e faz a gente ver de outra forma as ferramentas hoje que a tecnologia consegue nos trazer. Para vocês pode ser até estranho eu como nutricionista falar isso, mas é porque realmente a gente vê o quanto precisa disso em várias áreas. E a minha área, a área de alimentos, né, de eu atuar como nutricionista e quase ser uma engenheira de alimentos, a gente vê o quanto isso hoje mexe com todas as áreas. Não é mais só a área da informática, é um todo. Então a gente vem para um mundo, como a Lucinete falou no início, uma educação do futuro. E a gente precisa realmente atentar para isso. Porque a gente vai ficar para trás se a gente não correr por nós mesmos, porque a gente não procurou. Não é por falta de oportunidade. A oportunidade está aí, a gente tem uma plataforma gratuita, onde nós conseguimos buscar, ter curiosidade cada vez mais nela e avançar como profissional, como pessoa. É isso que eu deixo para vocês. Se alguém quiser depois nos procurar, assim como o Renato, como o Leandro, como eu também, eu me coloco à disposição, até para mostrar para vocês os caminhos de alguns cursos que quando eu comecei, porque não é minha área, como foi que eu galguei a chegar a ser um expert. E já estou na fase de ser um trainee. Então, assim, é ótimo, é excelente. Também, né, Jana? Se quiser conhecer o projeto do Minecraft, você também está à disposição. Renato, considerações finais. Só uma frase. Não tenham medo, tá, de desaprender e aprender novamente. E digo mais, vocês vão ter que ficar aprendendo constantemente. Porque a cada minuto vai surgir uma nova ferramenta, vai surgir um novo aplicativo, uma nova forma de fazer. E eu acho que, assim, é uma oportunidade imensa, certo? Imensa, para que vocês possam se capacitar. Tá? O lema aqui é o seguinte, é capacitação contínua. Então, se você não sabe usar o Kahoot, não sabe usar, a hora de aprender é agora. A gente vai para uma sala e você vai aprender, tá? E vai levar isso para a sua sala de aula, que eu acho que é o mais importante. E aí, vocês vão ter que dedicar um tempo. Eu sei que cada um tem mais de uma profissão, tem mais de uma atividade, mas tudo depende do seu foco. Aonde você quer chegar. Tá? Então, se você está pensando em trilhar um caminho inovador e tecnológico e fazer da sala de aula, né, uma sala de aula diferente, trazendo a tecnologia para dentro, tá, como um apoio, como um auxílio à sua metodologia, o momento de aprender é agora e eu convido todos vocês a participar, né, das nossas salas Smart Lab. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Então, estamos encerrando o nosso dia pontualmente, né? São 18h59. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Acho que foi uma tarde, início de noite muito rica, né? As duas oficinas que realizamos. Acredito que agregou, acrescentou aí ao nosso conhecimento, incomodou, né? Porque eu acho que hoje em dia é muito importante essa cutucada, né? Que vem nos incomodar para a gente ir para frente. Nosso diretor Ranieri, ele gosta muito de perguntar, né? E de questionar as coisas. Isso é muito bom, porque faz a gente pensar, faz a gente realmente sair fora da caixinha, né? Pensar fora da caixinha. E hoje em dia a gente precisa realmente ir para frente. Nosso aluno está cada vez mais antenado, cada vez mais conectado, cada vez mais bem informado. E se a gente realmente não avançar nas nossas práticas pedagógicas no dia a dia, nós vamos ficar para trás. Né? E a gente nós temos aí uma grande responsabilidade, é o tema da nossa convenção, Senac 70+. A nossa responsabilidade é levar o Senac a mais 70 anos à frente.
né? E é um desafio muito grande, porque o mundo está mudando e vai mudar muito mais daqui para frente, né? E nós precisamos nos atualizar, né? E renovar nossas práticas, principalmente a nossa prática pedagógica, né? O nosso fazer pedagógico, que é, na verdade, a grande missão do SENAC. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês,